Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira, time voltando aos treinamentos na Toca da Raposa 2, começa a preparação para o duelo de sábado, diante da equipe do Vasco, os planos do técnico Leonardo Jardim, a lista dos pendurados no Cruzeiro, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, começando aqui com um dado legal, é que a Brahma ela criou a SAB, uma sociedade anônima da Brahma, em que valores são destinados aos clubes do futebol brasileiro, a cada pedido de produtos no aplicativo Zé Delivery, 10% do valor vai para o clube indicado pelo torcedor. E o Cruzeiro arrecadou mais de 300 mil reais, hein? De acordo com os dados divulgados, o Flamengo primeiro, quase 1 milhão de reais, em segundo o Corinthians, 382 mil aproximadamente, e o Cruzeiro 310. É uma força aí da torcida do Cruzeiro e não deixa de ser uma grana importante. Uma outra informação importante, Neisser Villarreal, hein, confirmado na lista final da seleção colombiana para a Copa do Mundo Sub-20, jogador que a partir de dezembro será atleta do Cruzeiro. Ele foi confirmado, já vem se preparando, então vai jogar aí pela Colômbia e é uma boa oportunidade para a gente acompanhar. Lembrando que o Cruzeiro tem 4 representantes, jogadores da base na seleção brasileira sub-20, goleiro Otávio, volante Murilo Hickman, zagueiro Bruno Alves e o meia Juan Gabriel. Por falar em seleção, o Cruzeiro está de olho porque a CBF vai convocar o Carlo Ancelotti, né, no dia 1º de outubro, uma quarta-feira, às 3 da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro, serão convocados os jogadores para 2 amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O primeiro vai ser contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, uma sexta-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, em Seul. E o segundo será contra o Japão, no dia 14, uma terça-feira, 7h30, no horário de Brasília, em Tóquio. O Cruzeiro que tem aí jogadores no radar da seleção brasileira, né? O Fabrício Bruno e o Caio Jorge que foram convocados, o meia Matheus Pereira e também o lateral esquerdo Kaique. Vamos ficar de olho aí nesta convocação para ver se o Cruzeiro terá algum jogador aí chamado pelo Ancelotti. Lembrando que depois dessa data FIFA aí, o Cruzeiro já retorna com o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro, o jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, essa partida aí devendo ser no dia 15 de outubro na Arena. Importante aí para o Cruzeiro acompanhar então se algum atleta vai para esses 2 amistosos no mês de outubro. Ainda teremos outra data FIFA, hein, em novembro, para finalizar o ano de 2025 no calendário da seleção brasileira. O Cruzeiro que joga contra o Vasco no sábado, depois tem o Flamengo no dia 2, e atenção para lista dos pendurados no Cruzeiro, hein? O Cruzeiro não terá Vidalba e Gabigol, que receberam o 3º cartão amarelo, são desfalques lá em São Januário, mas o Cruzeiro tem que ficar de olho para não perder nenhum jogador aí pendurado para a sequência, né? E agora a lista tá extensa, hein? Wanderson, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Romero, Fabrício Bruno e Caio Jorge. Todos aí com 2 cartões amarelos. Cuidado total para essa turma não levar o 3º, porque depois do Vasco tem um duelo diante da equipe do Flamengo. O Cruzeiro volta a treinar na manhã desta terça-feira e começa a preparação para este compromisso de sábado. O Leonardo Jardim tem terça, quarta, quinta e sexta. 4 dias para montar o time. Sinisterra será reavaliado nesta terça-feira, jogador que teve aí um estiramento
muscular na coxa, a expectativa é de que ele possa atuar ou ter condição de ser relacionado para o sábado lá no Rio de Janeiro. Quero falar agora sobre Kaique, jogador do Cruzeiro, que vai render uma enorme transferência no futuro não tão distante. E dá para cravar isso baseado na performance ofensiva e também defensiva desse lateral esquerdo de apenas 22 anos de idade, com a lembrança de que o Kaique foi o autor de um dos gols da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Red Bull Bragantino nesse domingo, primeiro gol do Kaique na temporada. Só para lembrar que o Kaique passou pelas categorias de base da seleção, o que aumenta o seu valor em relação ao exterior, tem boas participações ofensivas, especialmente com assistências, mas aqui vem o grande charme desse jogador. Ele é o recordista de desarmes no Campeonato Brasileiro, sim. Um lateral esquerdo de um time ofensivo como o Cruzeiro tem ótimo índice de desarmes. Isso, para clubes europeus, é muito importante. Até por isso, é natural que propostas já em janeiro sejam feitas à Raposa. O Cruzeiro recusou recentemente 2 ofertas, uma do Chicago Fire, dos Estados Unidos, e outra do Benfica, de Portugal, ambas consideradas muito baixas. O fato de ter um investidor com bastante grana permite ao Cruzeiro só aceitar ofertas extremamente vantajosas, Raposa que tem 90% dos direitos econômicos do jogador. Só para completar sobre o Cruzeiro, registrar que a Raposa é o melhor mandante da Série A, 79% de aproveitamento dos pontos, 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, mais especificamente da lista de pendurados da Raposa. E esse dado é super importante, levando em consideração que o Cruzeiro entra em campo no próximo final de semana contra o Vasco e o jogo seguinte da rodada próxima é contra o Flamengo, uma espécie de decisão antecipada do campeonato, partida marcada para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro tem 9 jogadores pendurados. 2 cumprem suspensão nesse final de semana. O atacante Gabigol, que é reserva, e o zagueiro Vidalba, que é zagueiro titular absoluto. Os 9 pendurados, que não podem levar cartão no jogo contra o Vasco, sob o risco de ficarem de fora, contra o Flamengo são Caio Jorge, o craque do time, Matheus Pereira, a principal referência técnica, Fabrício Bruno, um dos principais zagueiros do país, o Cássio, goleiro que tem crescido demais de produção nos últimos jogos, além de Lucas Romero, Wanderson, Matheus Henrique e Wallace. Somente os 2 últimos, o Matheus Henrique e o Wallace, são reservas. O Mateuzinho até tem sido mais aproveitado, o Wallace carta fora do baralho. Você deve ter feito as contas e lembrado que eu citei apenas 8. O 9º pendurado é o técnico Leonardo Jardim, que pode pela primeira vez ficar suspenso em território brasileiro. Ele acumula 2 cartões amarelos. Para a vaga do Vidalba contra o Vasco, o Jonatas Jesus deve ser a opção. O Gabigol não precisa ser substituído, até porque já é reserva. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que discute aumentos a 2 jogadores super importantes, Matheus Pereira e Caio Jorge. A observação interna de que esses 2 atletas merecem reajustes salariais. O caso mais preocupante é do Matheus Pereira, cujo vínculo se encerra em junho do ano que vem e o Cruzeiro tenta há pelo menos 4 meses a extensão desse contrato para não correr o risco de ver o Matheus Pereira assinando um pré-contrato com qualquer outro time do Brasil ou do exterior em janeiro, perdendo o jogador de graça na metade do ano que vem. Hoje, o Matheus Pereira ganha R$1.800.000 por mês. O jogador mais bem pago do Cruzeiro é o Gabigol com R$2.400.000. Caso do Caio Jorge é completamente diferente. Jogador que chegou com alguma desconfiança depois de não performar na Europa, até por isso tinha vencimentos na casa dos R$600.000 por mês. O Cruzeiro quer se sentar à mesa com o Caio Jorge para lhe garantir um considerável aumento salarial, até para fazer jus ao papel do atacante, que é hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para lembrar que o contrato do Caio Jorge não é um problema, ele tem vínculo até dezembro de 2028 e tem chamado a atenção de clubes do exterior. Hora de falar sobre John Arias, craque do Fluminense e do futebol sul-americano, mas apenas discreto no Wolverhampton. O meio atacante colombiano de 28 anos de idade ainda não engrenou na Premier League. São 6 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Foi titular em 3 partidas, reserva em outras 3. No último jogo do Wolverhampton, inclusive, entrou apenas a 18 minutos do fim. Situação completamente diferente da que ele tinha no Fluminense quando era craque e dono do time. Quase tudo que o Fluminense ganhou nos últimos tempos
passava pelas boas atuações de John Arias. Jogador comprado por 17 milhões de euros, e aqui é importante fazer uma observação diferente. Cheguei a destacar algum tempo atrás sobre a situação do Gerson, que também foi vendido para o futebol europeu e já está fora dos planos do Zenit. O clube russo não quer mais contar com o Gerson e busca interessados em comprá-lo. No caso do Arias, a avaliação é diferente. O Wolverhampton ainda tem esperança de que depois de se adaptar ao futebol inglês e a uma nova realidade, o Arias ainda possa jogar em alto nível. O contrato do Arias no Wolverhampton só se encerra em junho de 2028.